Olá pessoal, vamos dar prosseguimento aqui a mais um livro, um novo vídeo. Agora o livro é sobre Einstein, Einstein por ele mesmo. A editora faz uma coletânea de várias biografias e a primeira que ela faz é do Albert Einstein. Então Albert Einstein, ele é um físico bastante conhecido, né? Depois do Newton, assim, ele é super conhecido, e a editora ela relata que por que fazer um livro sobre esses personagens, sobre textos em geral. Então, segundo a Unesco, a melhor maneira de treinar a mente, fortalecer o poder da imaginação, é o livro. E bons textos motivadores que instruem as gerações, mudam as pessoas. Então, ao ler um livro, a gente nunca mais vai ser o mesmo. Então, dessa forma, nos motiva, esse livro nos motiva a falar um pouco, a ler sobre Einstein e poder falar com as pessoas depois, sobre um conhecimento básico sobre ele. Então, Einstein, ele vive a mocidade dele em Munique. Então, desde a infância, ele vive a atmosfera científica, que o pai era mecânico e depois ele tem uma eletrotécnica, onde o Einstein vira coproprietário dessa eletrotécnica. Ele não dá sinais de genialidade em sua mocidade, na escola maquinal, onde massacra os judeus, não favorece muito para o poder da imaginação de Einstein, exceto um professor do ginásio que ele o motiva, ele traz poesia, literatura, música, a devoção religiosa no sentido das maravilhas da natureza e a paixão pela matemática. E após ele vai para Milão, onde ele tem contato com a arte, com o violino, e como as finanças da família obrigam ele a seguir uma carreira logo, ele procura a Academia Politécnica de Zurique e ele é recusado de primeira, ele não teve facilidades, não. Einstein pode se achar, Einstein sempre teve facilidade com emprego, tudo, mas não foi bem assim, ele foi recusado muitas vezes, o trabalho dele muitas vezes foi recusado. E então ele encontra uma pátria onde há cultores da ciência. Para ele há uma pátria sempre que há cultores da ciência, porque é o que ele gosta. Então, aos 17 anos, ele faz uma pesquisa dos autores clássicos sobre a ciência, e ele identifica uma ciência ortodoxa, cheia de dogmas, e ele pergunta onde é que está o mistério. O mistério deve alimentar a ciência como alimenta a arte. Então, ele vai examinar patentes em 1903, com esse dinheiro, pouco dinheiro, dinheiro módico, ele vai comprar um apartamento, onde ele vai continuar com as suas discussões sobre as teorias. E em 1904, então, clareia um pouco as ideias sobre a teoria especial da relatividade para o entendimento dos fenômenos naturais. E aí ele recebe de Max Planck, conhecido como da teoria quântica, ele recebe uma felicitação sobre o seu trabalho. E em 1909, então, ele recebe uma cadeira em Zurique, onde ele começa, então, a trabalhar a sua síntese de ideias, porque ele gostava de pensar no conjunto universal. Então, da hipótese antes de uma ciência ortodoxa, lá com Newton, não se podia questionar a ciência com hipóteses. Então, ele propõe essas análises, essa hipótese, onde haviam vários trabalhos antes do Einstein, já faziam essa proposição das ideias e das hipóteses para reconstruir ou construir a ciência, que está sempre se reconstruindo. Então, por isso que ele falou, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Porque a imaginação é o caminho para o progresso. Se você fica fechado num dogma, você não vai evoluir nunca mais naquilo. Então, a ciência, bem pelo contrário, a ciência moderna, a partir de Einstein
em diante, pressupõe uns entendimentos sobre a ciência, mas esses entendimentos eles podem mudar, né? Então a filosofia, a arte, elas fazem parte, a intuição pode formar uma sinfonia de conhecimentos. Então tudo isso é relevante. Então, para o Newton, a geometria era euclidiana, porque a geometria ela é plana para Euclides, que é a que usava o Newton. Mas na relatividade não se pode usar a geometria não euclidiana. Então o espaço não é mais absoluto. O espaço ele pode mudar de tamanho, de forma. Então espaço e tempo são relativos, porque eles mudam de acordo com o referencial que você analisa, né? Não vai ser tudo absoluto como era com o Newton, que o tempo era absoluto, nada mudava, né? Então os sistemas de referência mudam a maneira de nós ver o mundo. Então a relatividade ela não destrói os conhecimentos de Newton, pelo contrário, ela faz uma expansão de ideias de Newton, refina as ideias de Newton. Então os fatos de leis que reinam hoje, eles podem ser destronados amanhã. O que quer dizer isso? O método científico vai continuar, mas o conhecimento pode mudar, né? Mas o método de busca da ciência é sempre o mesmo, né? A investigação, a teoria parte pela experiência, pela matemática, né? Então, para um movimento se tornar aparente, nós temos que comparar esse movimento com outro, né? Se nós estamos dentro de um ônibus, por exemplo, e ele está a uma velocidade constante, é o que a gente chama de MRU, nós não vamos perceber, né, se estamos andando ou parando, né? Só se alterar essa velocidade, nesse momento a gente vai perceber, mas se a gente estivesse sempre num movimento uniforme, com a mesma velocidade, nós não vamos perceber se o ônibus está parado ou se ele está em movimento. Então é por isso que precisa sempre definir um observador. As marcações de tempo, elas dependem da situação e do observador que as faz. Então o corpo não tem a mesma forma, o mesmo volume em movimento, ele altera. Significa que nós também alteramos o nosso volume quando nós estamos correndo, por exemplo. Mas para nós essa diferença é muito pequena por causa da velocidade. Esses fenômenos relativísticos de Einstein a gente vai perceber quando for analisar velocidades muito altas, né? Que é quando acontece com a luz, por exemplo. A luz tem uma velocidade muito alta, 300 mil km por segundo. Então os fenômenos relativísticos aí são muito importantes. Então, em 1914, em Berlim, né, Einstein pergunta: será que a relatividade pode explicar o universo? Então, a teoria especial geral desenvolve fenômenos gravitacionais, então derruba a barreira entre energia e matéria pela equaçãozinha E igual a mc quadrado. Então, essa relação entre energia e massa, existe uma equivalência, não que seja igual, mas existe uma equivalência, uma relação de equivalência. Então, cai essa barreira entre energia e massa a partir da lei da gravitação de Einstein. E aí dá vários resultados para várias soluções que o Einstein não tinha, responde vários outros eventos que não tinham respostas, né? E em 1919 e 1922 tem alguns eclipses, né? Esses eclipses ajudam a explicar de maneira experimental a teoria do Einstein. Então, James Watt ele prevê matematicamente as ondas hertzianas, que são medidas por Hertz depois, outras grandes comprovações, e aí se pergunta, qual é o espaço de Einstein? O espaço de Einstein é um espaço curvo, né? Então, se a gente botar numa banheira de água um pedaço de madeira e depois jogar uma rolha de madeira também, e aí ela passar perto, o movimento dessa rolha perto do bloco de madeira, ele vai atrair, ele vai fazer uma espécie de volta, né? Porque aquele pedaço de madeira deforma aquela região. Então, de uma maneira bem simplista, para poder entender como que o Sol ou a Terra também fazem essa distorção na luz. Então, quando a luz está passando pelo Sol, ele
pela curvatura do espaço, ele passa em curva ao encontro da estrela. Então, tudo que a gente enxerga pode não estar lá bem onde a gente enxerga. A luz está sendo desviada por pela essa massa. Então, que fica muito evidente quando são fenômenos relativísticos, como a questão da luz. Então, essas distorções são estudadas a partir do espaço de Einstein, não mais pelo espaço euclidiano de Newton. Então, em 1921, curiosamente, o Einstein ganha o Prêmio Nobel de Efeito Fotoelétrico, e não pela teoria da relatividade. É muito curioso, todo mundo acha muito curioso isso, que ele ganha esse Prêmio Nobel, porque o efeito fotoelétrico é uma consequência da teoria da relatividade que ele desenvolveu. E então, depois ele tem uma parada de estudos, muitos cientistas voltam-se ao estudo para bombas nucleares, que tem a Primeira Guerra Mundial, e aí Einstein não quis se associar, ele não quis se associar ao desenvolvimento de bombas nucleares, porque ele achava isso muito imbecil, um patriotismo muito sem noção, e aí ele vai para os Estados Unidos escapar da Inquisição de Hitler no poder. Então eles dão uma parada nesses estudos, mas depois de algum tempo eles voltam novamente a estudar essas teorias e ir avançando.